a pecuária migra para a região norte do país, a região amazônica. Então, o processo de destruição das reservas legais na Amazônia, as queimadas, etc., provocadas por essa lógica da criação de boi de forma extensiva, tem causado impacto bastante grande, um impacto que em muitas regiões é irreversível. Por quê? Porque naquela região existem muitos minérios, etc., e a destruição da vegetação, constituída historicamente, com a chuva e o tempo, provoca um processo de oxidação de muitos minerais desses, criando uma capa de óleo quase por cima. Não sei se vocês já viram em alguma lagoa, em algum lugar, óleo por cima da água. É o processo de oxidação que se dá muito na região amazônica, que mesmo que a gente quisesse reconstituir aquela vegetação, dificilmente nós conseguiríamos. Então, o impacto ambiental é um impacto bastante significativo e talvez, em muitos casos, não tenha volta, tá? Por quê? Porque tudo, como eu disse, e é importante a gente entender isso, é a lógica do lucro. O que predomina no campo brasileiro é a lógica do lucro, é a lógica das grandes empresas querendo ganhar muito dinheiro. E como o Brasil tem, primeiro, uma dimensão continental, é muito grande, mais de 850 milhões de hectares de terra, mas mais que isso, ele possui terras férteis. E nós temos uma riqueza que poucos países do mundo têm, que é a água. Nós temos bacias enormes, reservas de água enormes, né? Então, por exemplo, a produção de eucalipto exige muita água, né? A sucção do eucalipto é muito intensa, né, quando se planta eucalipto. Mas também a soja, enfim, vários tipos de plantio que são irrigados. Então, nós temos a água, nós temos vários tipos de clima. Você pega, né, o frio do sul, mas também o calor do centro, oeste e norte, que permite nós produzirmos vários tipos de produção em todo o território nacional. Mas por que é que o capital vem investir aqui? E está investindo e está comprando terra, inclusive o capital estrangeiro. Porque, por exemplo, um pé de pinos nos Países Baixos, na Europa, onde é muito frio, poucos meses do ano vai ter sol, a maior parte do ano fica meio, né? Inclusive tem épocas do ano que você tem 3, 4 horas de claridade, o resto é escuro, né, o tempo todo. Um pé de pinos lá vai levar 15, 17, 18 anos para dar corte. Agora, um pé de eucaliptos aqui, em 5 anos, aí na Bahia, no Espírito Santo, 6 anos dá corte. Então, o investimento que se faz, ele tem um retorno muito mais rápido do que se investir em outras partes, onde que demoraria muito mais tempo. Claro, não é só isso. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, né, e agora com a continuidade da Dilma, se criou obras de infraestrutura muito grande, né, como hidrovias, rodovias, ferrovias, etc., que permitem o escoamento dessa produção, né? Então, são grandes investimentos. Agora, com o PAC, novos investimentos, né, estão sendo propostos, que criem malhas viárias, etc., que permita a chegada dessa produção até os portos, né, para a exportação. Veja, a agricultura brasileira cumpre um papel muito importante na economia brasileira. Ela é responsável pela maior parte das exportações brasileiras, né? A maior parte das exportações brasileiras não são produtos industriais, são o que se ouve chamar por aí como commodities, né? Que são produtos padronizados internacionalmente, né? Então, a soja, o milho, o próprio frango, e outras coisas, o etanol, né, que estão querendo transformar em commodities, o minério de ferro. Então, é da exploração da agricultura, da mineração, que se obtém altas, não só altas taxas de lucro, mas um volume bastante significativo de exportação, o que faz com que a balança comercial brasileira esteja equilibrada, né? Inclusive, por muito tempo foi superavitária, nós exportamos mais do que comprava de fora, agora ultimamente equilibrou. O responsável por isso é a agricultura brasileira. Poderia dizer, mas isso é bom, então.
Bom, por um lado, equilibra, de fato, as contas na economia. Agora, nenhum país do mundo se desenvolveu plenamente exportando commodities, exportando produtos primários, né? A maioria dos produtos se desenvolveram buscando na industrialização, tecnologia, etc., formas, né, do desenvolvimento econômico. No caso brasileiro, além de criar, termos esse problema, nós temos um impacto ambiental gravíssimo com essa utilização. Então, a monocultura impacta muito. Eu brinco, às vezes as pessoas que não estão muito familiarizados com isso, até a gente faz um comparativo, né? Você já imaginou você ouvir a mesma música todo dia, né? Chega uma hora que satura, né? Imagina a terra, todo tempo eucalipto. Quer dizer, você acaba com toda a biodiversidade e vai exaurindo a fertilidade, vai exaurindo aquelas terras. Mesmo a produção de camarão, por exemplo, em cativeiro, é uma produção altamente contaminadora. Tem regiões do Nordeste que produzia camarão, pela utilização de muitos produtos químicos, ela acaba se tornando uma região praticamente sem vida, né? Porque é muito intensa a produção, o que impacta ambientalmente de forma gravíssima em muitas regiões. No caso de São Paulo, Ribeirão Preto é um dos pontos de afloramento do aquífero Guarani e, portanto, de captação de água do aquífero Guarani. E em Ribeirão Preto e toda aquela região despeja-se agrotóxico de avião, né? Então, e com isso, todo mundo sabe que os venenos vão sendo cumulativos, né? Na terra, tem venenos que permanecem, inclusive alguns que são usados são proibidos, né, pela Anvisa, mas vou dar um exemplo agora, nós ocupamos a Cutrale e achamos um galpão cheio de veneno tarja preta, que é proibido pela Anvisa. Né, e nós íamos denunciar, eles de noite deram um jeito de fugir com os venenos lá, né, para escapar da denúncia. Mas isso a maioria das empresas usa. Com isso nós estamos contaminando o subsolo, o lençol freático importante, como o aquífero Guarani, né, que nos abastece de água. Nós estamos contaminando a terra e, evidentemente, contaminando os alimentos que são consumidos. O que nos fez o campeão mundial de uso de agrotóxicos. O Brasil é hoje o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Tá? Então, a dosezinha de veneno de cada um está garantida naquilo que a gente come aí e compra no supermercado. Nós, minha geração, de muitos aqui, não vai impactar tanto, porque nós já estamos, né, para cima dos 40. Agora, qual é o impacto disso? Por exemplo, a pesquisa feita com mulheres agora é que foi encontrado resíduos de agrotóxicos no leite materno, por exemplo. Né? Então, o bebezinho que está mamando ainda na mãe está tomando uma dose diária de agrotóxico. Né? E como é cumulativo no organismo, e todo mundo sabe que, efetivamente, os agrotóxicos, o veneno produz, entre outros, o câncer, mas não só isso, há estudos já que comprovam que o agrotóxico atinge o sistema nervoso central e provoca, inclusive, a dislexia, entre outros, né? Então, evidentemente, com esse tipo de comida que nós estamos comendo, a coisa vai se complicar cada vez mais. Eu estou dando esse panorama geral do modelo agrícola, fazendo nexo com a reforma agrária, para dizer, esse modelo é o que está aplicado no Brasil. Tá? Vocês sabem que a reforma agrária sempre foi uma pauta antiga. Nos anos 60, inclusive 50, teve movimentos fortíssimos no Brasil, como as ligas camponesas, que fizeram lutas enormes pela reforma agrária. E elas foram destruídas pelo golpe militar, né? Sob o pretexto de que era um monte de comunista, aquela ideia de que queria comer criancinha, né? E um monte de mentiras que se dizia, e foram destruídas. E em 64, à medida que assume o governo militar, e com o medo dos camponeses, através da reforma agrária, fazer processo de mobilização que levasse a uma revolução
popular, como o que ocorreu em Cuba, então se planeja um plano nacional de reforma agrária e se constrói no Brasil o Estatuto da Terra, que previa a realização da reforma agrária.